tirar o atraso da semana passada, né? Então me esforcei nessa semana, foi bem produtiva, eu consegui inclusive cumprir a carga horária da semana e inclusive suprir a da semana passada. Eu me esforcei um pouco, mas foi bem legal nesse sentido. Então vou te mostrar um pouco dos meus resumos, né? Eles estão aqui no Drive, na verdade, porque eu até deixo eles aqui porque eu costumo acessar às vezes de outro aparelho, então para mim é mais fácil, tá bom? Vou te mostrar um exemplo de um resumo. Na verdade, eu tenho até uns esquemas de, nossa, praticamente da lei toda e assim, para mim ler fica bem mais fácil, que está gerando uma economia de tempo para mim bem legal, assim, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, processo civil é processo penal, né? Vamos lá aqui, processo penal, por exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, esquema do resumo de competência do tribunal de júri, por exemplo. Então aqui eu tenho as partes iniciais, né? De absolvição sumária, de absolvição do rito do tribunal de júri, né? Do procedimento comum, aí eu vou passando aqui. Aí aqui eu faço um resumo dos atos que eu acho bem legal, né? O primeiro ato, qual que é, o segundo ato. Aí eu vou colocando item a item aqui do quinto ato. Se você for ver a lei, meu, pouca coisa escapa disso daqui e sistematizado conforme está aqui fica bem mais fácil de entender, né? E quando vem uma questão, eu consigo eu consigo solucionar com base no resumo, né? E com base em alguns mnemônicos que eu faço aqui, né? É assim que eu tenho feito e dessa forma tenho aqui. São esses resumos, por exemplo, que eu tenho aqui para processo penal, né? Alguns aqui ó, por exemplo, esse daqui engloba ordinário, primeira fase da instrução do tribunal de júri, a segunda fase do tribunal de júri, né? E o procedimento sumaríssimo, e também tenho praticamente todas as matérias de direito e também alguma coisa de raciocínio lógico, português, né? E algumas fórmulas de matemática. Vamos entrar aqui, por exemplo, aqui, ó. Processo civil, olha quantos que eu tenho aqui. São resumos ou esquemas, né? Que eu acabo até deixando por artigo para facilitar em algumas revisões, né? Eu vou abrir um aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, aqui, vamos lá, da prática de atos processuais, né? Aí eu vou fazendo uns esquemas aqui, ó, em regra, das 6 às 20 horas, exceção, após os 20, na forma não eletrônica, na forma eletrônica. Aí eu vou lá, por exemplo, aqui, é, os atos que não se suspendem durante as férias forenses, né? Vou ali, colei você. Procedimento voluntário, é o que está destacado aqui, tá vendo? O mnemônico. Isso tem me ajudado bastante, tem dado bastante velocidade nas revisões, tá bom? Bom, é isso daí que eu tenho que mostrar agora, tá bom? A gente vai se falando, muito obrigado e qualquer orientação aí, estou à disposição. Oi, Luciene, boa tarde, tudo bem? Tô te encaminhando o vídeo, tô utilizando dessa forma porque eu tô fazendo a anotação no tablet, tá bom? Então aqui tem meus cadernos de erro, né? Só vou achar a pastinha aqui, cadernos de erros. Tem meus cadernos de erros, né? Das matérias que caem no TJ, com exceção de normas da corregedoria, que vai ficar o estudo para fase 3 conforme até a orientação da Kátia, tá bom? Então a gente vai entrar aqui no caderno, por exemplo, aqui de
do CPC, onde estão dispostas as questões, né, com a devida justificativa, tá? Aí são as questões que eu errei, né, nesse período que eu estou fazendo da fase 2, né, sempre mantendo aquela meta de 10 questões por temas que caem nas últimas 6 provas do TJ, tá bom? Então, estou mantendo esse quesito, a perspectiva é terminar daqui uns 10 dias, né? Eu coloquei um cronograma dessa forma, sendo que vai atingir a meta até proposta pela Carla, que são 14 dias. Isso daqui é o CPC, né? Que é o Direito Processual Civil, os erros. Aqui vou só mostrar mais uma para você ver, o Direito Processual Penal. Tá? E todas as questões que eu tô errando daqueles temas, eu tô colocando numa lista fora, tá fazendo esse caderno de erros que você tá vendo aqui, ó. Eu também tô fazendo uma lista de erros, né? Até para ver o que eu tô errando e o quanto que eu tô errando. Então também vou te mostrar essa lista de erros. Se tudo der certo aqui acho que vai. Então eu já tinha até deixado esses campos pré-selecionados aqui, né? Alguns estão em branco porque, por exemplo, desse tema eu não errei nenhuma questão, tá vendo? Só que desse daqui, por exemplo, que é a parte de tutela, direito processual civil, eu errei 3, né? Então eu estou fazendo a cada tópico que a gente utilizou lá na fase 1, eu estou fazendo 10 questões por tema, né? Como eu já venho estudando há um certo tempo, por exemplo, português eu errei pouco, né? Direito penal errei algumas, né? Aí a minha maior dificuldade aqui que a gente vai ver no direito processual civil e processual penal, né? Administrativo também não foram tantas assim, né? E eu tô continuando, tá bom? Tô fazendo um controle e são 10 questões por temas, tá? É isso que eu tô fazendo na parte de revisão, tá bom? Eu vou te mandar um outro vídeo com relação a resumos.